paz do Senhor Jesus, meus irmãos, quero desejar a todos um bom dia, uma ótima semana, essa segunda-feira, que seja uma semana de paz, seja uma semana de direcionamento da parte do Senhor, seja uma semana de respostas para as orações e que o Senhor venha nos dar entendimento, venha nos dar discernimento, venha nos dar coragem para prosseguir, para enfrentar os desafios, para passar os obstáculos. Deus abençoe a todos. E eu queria nesse dia compartilhar uma palavra com os irmãos, mas eu queria no começo deixar uma reflexão para a igreja e para os amigos. Nós estamos vivendo uma fase, irmãos, que os holofotes, eles têm muitas vezes mais valor do que o secreto. As pessoas, elas estão em busca de holofotes, elas estão em busca de curtidas, elas estão em busca de chamar atenção, de serem vistas, de serem percebidas, notadas. E hoje em dia, o secreto, aquilo que ninguém vê, perde o valor, não tem tido valor. Muitas vezes só tem valor nos tempos que nós estamos vivendo, tudo aquilo que você faz, que é curtido, que é comentado, que é falado. E quantas vezes nós mesmos acontecem coisas na nossa vida que a gente está sozinho, e quantas vezes nós não chegamos a questionar, poxa vida, se a pessoa tivesse visto, ou se as pessoas tivessem visto. Então a gente dá muito mais valor por aquilo que as pessoas veem do que por aquilo que muitas vezes nós estamos só, nós e Deus, e acontecem vitórias e nós não damos valor. Você já teve aquela sensação de que aquilo que você fez, o melhor que você fez, muitas vezes você olha e fala, poxa vida, se alguém tivesse visto isso. Então nós ficamos muitas vezes com sensação de frustração, e nós queremos, hoje em dia, a busca é de sempre as pessoas estarem notando, sempre as pessoas estarem comentando, sempre as pessoas estarem vendo. Então, meus irmãos, eu queria deixar uma reflexão. Na palavra de Deus diz, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 34, diz assim a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso de número 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircuncioso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Então é muito interessante o diálogo que acontece entre Davi e Saul. Antes daquele momento da batalha, poucos minutos, creio, poucas horas antes do confronto entre Davi e Golias, ali quando o gigante, a palavra de Deus diz que ele afrontava 40 dias Israel, pedindo que Israel oferecesse um único homem, um único guerreiro, para que ele e o gigante entrassem em batalha, e aquele o qual vencesse a guerra, esses seriam, quem vencesse seria senhor
senhor e dominaria contra o perdedor. Ou seja, o guerreiro que vencesse, ele faria do perdedor o seu escravo. Ele faria de toda aquela nação o escravo. Ele possuiria as suas terras, ou seja, era um confronto, era uma batalha, e a Bíblia diz que todos aqueles agora que estavam junto com o rei Saul, inclusive o rei Saul, eles ouviam aquelas afrontas e ninguém deles se propôs a lutar contra aquele gigante, porque aquele gigante ele era aparentemente muito forte, muito temeroso aos olhos dos homens. Então a história conta que Davi, ele é enviado pelo pai, ele vai até o arraial dos filhos de Israel, e quando ele chega, ele começa a conversar, ele leva comida para os seus irmãos, vai a pedido do pai saber como estavam seus irmãos na guerra. Já havia muito tempo que eles estavam em batalha, e ali quando Davi começa a conversar, ver se estava tudo bem, ali o gigante novamente se levanta, afronta, diz palavras de afronta contra o povo de Deus, contra o próprio Deus, e Davi ali indignado, ele se levanta. Ele é o único ali que se levanta naquela situação, que ele se preocupa com aquela situação e que ele diz que contra aquele gigante ele ia lutar. Ele estava disposto a lutar. Ele estava disposto a representar Deus na batalha. Enquanto aqueles guerreiros estavam ali, eles eram guerreiros, eles estavam na batalha, eles estavam na linha de frente, eles estavam sendo honrados, eles não tiveram coragem, eles não tiveram, eles não foram, eles não tiveram atitude de ir, eles não tiveram atitude, eles não tiveram a confiança. E Davi aparece agora e ele ouve, enquanto aqueles homens estavam ouvindo há muitos dias, há 40 dias a afronta, há 40 dias aquelas palavras, Davi, quando ele ouviu apenas uma palavra, a palavra do último dia, quando ele ouviu apenas aquela palavra, ele se levanta. E aí nós acabamos de ler o diálogo. Porque quando aquele jovem ele se propõe a lutar contra o gigante, então ele é levado até o rei, ele é levado até Saul. E Saul agora olha Davi e ele não vê qualidades em Davi. Ele vê que Davi era muito jovem, muito moço. E então começa esse diálogo. Começa o diálogo em dúvida e em confiança. Em dúvida do rei e em confiança de Davi. O rei olha, a Bíblia diz no versículo 33 de 1 Samuel 17, porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e este homem, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade, ou seja, Davi, você não pode ir contra ele, você ainda é muito moço, você ainda é muito jovem, e esse guerreiro, ele já é homem de guerra desde a sua mocidade. Foi aí então que nós lemos o começo da palavra. Davi, ele diz para Saul, olha rei, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, quantas ocasiões não se levantaram ursos, não se levantaram leões, para tirá-las da minha mão, das minhas mãos, e eu fui, e eu dei contra o urso, eu dei contra o leão com ímpeto, e eu venci, eu fui contra eles, e eu guerreei, e eu tirei as ovelhas da boca deles, e eu peguei o leão pela barba, e eu venci eles, e eu rasguei eles no meio. Então da mesma forma, Saul, que Deus me entregou o urso, me entregou o leão, assim Deus vai me entregar esse filisteu. Ali, meus irmãos, é como a gente acabou de comentar no começo, ali não havia, meus irmãos, não havia nenhuma, como eu posso te dizer, não havia nenhuma plateia, não havia, meus irmãos,
Ninguém viu o momento em que Davi ele guerreou contra o urso. Ninguém viu quando Davi guerreou contra o leão. Talvez Davi poderia até pensar, poxa vida, poderia ter alguma plateia do meu lado, poderia ter alguém do meu lado que quando eu fosse testemunhar, que quando eu fosse comentar, que quando eu fosse falar, verdadeiramente eu teria uma testemunha, eu teria alguém que ia confirmar a minha versão, que ia confirmar a minha história, mas não havia ninguém. Havia Davi, havia as ovelhas, havia o próprio leão, havia o urso, mas havia o principal, Deus. Então, irmãos, muitas vezes é nesses momentos em que as pessoas estão preocupadas em agradar, as pessoas estão preocupadas em mostrar, as pessoas estão preocupadas que os outros vejam as suas vitórias, que os outros eles aplaudam as suas vitórias. É muitas vezes no momento em que você vai ter as suas vitórias, em que você não vai ter plateia. Você vai ter as tuas grandes conquistas e você não terá plateia. Você vai ter os maiores momentos da sua vida e muitas vezes você não vai ter plateia, porque os melhores momentos da sua vida acontecem quando você está com Deus, acontece quando você está no secreto, acontece como Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e em secreto ora ao Pai, porque no mesmo secreto o Pai que te vê, Ele te honrará. Amados, é uma palavra ao teu coração, é uma palavra para que você, mesmo só, mesmo caminhando, mesmo que ninguém, mesmo com o apoio de ninguém, mesmo que você não tenha um incentivo de ninguém, mesmo que você não tenha palavras de ninguém, mesmo que você esteja ali no seu momento, e você vai guerreando as tuas guerras, e você vai vencendo os dias, e você não vai se importando mais se estão te vendo, se estão te valorizando, se estão te apoiando. Muitas vezes você até fala com a sua expectativa, você põe tanta expectativa em algumas coisas e quando você vai comentar com outras pessoas, o mínimo que você pede, o mínimo que você espera é que as pessoas reajam com empolgação, que as pessoas te apoiem, que as pessoas acreditem no projeto, mas muitas vezes a própria reação das pessoas, olha, contra esse gigante você não pode. Você não pode porque você é moço. Foi o que aconteceu. Foi o primeiro impacto. Mas Davi continuou, olha, eu tenho experiência. Eu tenho experiência no secreto. Eu tenho experiência no momento em que ninguém via. Eu defendi o meu sonho. No momento em que ninguém via, eu defendi aquilo que foi colocado nas minhas mãos. Eu defendi a minha família, eu defendi o meu ministério, eu defendi o meu sonho, eu defendi o desejo do meu coração. Eu defendi, eu coloquei nas mãos de Deus e eu defendi. E o Senhor no secreto, vendo a coragem do meu coração, Ele me honrou. Os irmãos sabem, essa palavra também me faz lembrar quando Deus chama Abraão. Deus ele chama Abraão e ele diz para Abraão, Deus e Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu, o Senhor, te mostrar. Então ali foi um particular de Deus com Abraão, que mais tarde se tornaria Abraão. Então não teve plateia, não teve família. Deus ele não chamou a família de Abraão naquele momento, Deus não chamou um grupo, não. Deus chamou Abraão num secreto. Deus ele propôs algo
Ele propôs, ele deu uma palavra para a vida de Abraão. E Abraão creu, e assim ele obedeceu. E o final dele foi final de paz e não de mal. Então, confie no Senhor. Confie em Deus, porque muitas vezes é na solidão, irmão. É quando você está só que você está mais perto de Deus. É quando você está só. É quando você não tem ajuda. É quando você não tem uma palavra de incentivo. É quando você não tem uma ajuda financeira. É quando você se vê numa situação de solidão. É nesse momento que aparecem leões e ursos no seu caminho. E na solidão, você e Deus, é nesses momentos que o Senhor quer te dar vitória. É quando não há solução, é quando não há saída, é quando não há recursos, é quando você vê o leão e o urso devorando as tuas ovelhas, as tuas poucas ovelhas, o teu pouco recurso. É os dias passando e você não vê nada acontecer. É os dias passando e você vê do mesmo jeito, injustiça. As pessoas não lembram de você. Você é uma pessoa até boa, você é uma pessoa até capaz, você é uma pessoa que até pode, mas as pessoas não veem você. As pessoas não olham você. E muitas vezes você tem se chateado por causa disso. As injustiças doem muito. As injustiças machucam muito. Olha, contra esse gigante você não pode. Olha, você não está preparado ainda para isso. Olha, você não pode, você não é capaz. Outros são capazes. Mas muitas vezes aqueles que o homem acha que é capaz, estão do lado do homem só bajulando. Estão do lado do homem, dando risada, abraçando, mas tudo falsidade, irmão. Porque na hora que precisa ninguém vai. Só que aquele que está no secreto, aquele que o homem não dá nada, aquele muitas vezes que a empresa não dá nada, aquele muitas vezes que a faculdade não dá nada, aquele muitas vezes que a família não dá nada, é esse que Deus vai honrar, é esse que Deus vai dar vitória. Receba essa palavra, irmão, que Deus possa nos abençoar e que eu oro para que no secreto nós possamos ter as maiores experiências da nossa vida. Eu oro para que no nosso secreto, no momento em que nós achamos que há solidão, no momento que nós achamos que apagou a luz e não tem mais ninguém para acender a luz, é nesses momentos que o Espírito Santo, é nesses momentos que o nosso Consolador, ele vem, ele nos consola, ele nos dá graça, ele nos dá vitória. Descansa o teu coração. Jesus Cristo, ele disse, tem bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo para nós. O Senhor venceu o mundo para nós, para que você se levante da solidão, para que você não busque mais cliques, não busque mais aplausos humanos, não busque mais o sucesso humano, não, mas que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a sua vida, sobre o teu secreto, quando você ora e ninguém vê, quando você chora e ninguém vê, quando você levanta e ninguém vê. Deus abençoe, irmãos. Um forte abraço do irmão Adilson. Até o próximo vídeo, até que ele venha. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém.